Irmãos, nós vivemos dias em que tudo nos remete a crer que são os últimos tempos. Quando você lê a palavra do Senhor, quando você medita na palavra de Deus, você é levado a enxergar que estamos vivendo os dias finais. E nos últimos tempos, amados, nos últimos tempos a Bíblia diz que o mal, que as coisas erradas, que o inimigo de nossas almas teria poder, teria autoridade para mover, teria poder, teria autoridade para agir de uma forma intensa, de uma forma poderosa, para que, se possível, até os próprios eleitos fossem enganados. Não é assim que está na palavra? E é isto que nós temos contemplado nesses últimos tempos. E esta ação do mal, esta ação do inimigo, este agir, essa interferência dos espíritos imundos está dentro de várias áreas que envolve a igreja, que envolve o chamado povo gospel, que envolve os evangélicos. Nós temos visto que as pessoas perderam de vista. Evidentemente que nós não podemos generalizar, claro que não. Mas as pessoas estão perdendo de vista o temor ao Senhor. A cada dia que passa, as pessoas estão tratando Deus como se fosse um igual, como se fosse um deusinho, como se fosse uma divindade qualquer. E esquece que trata-se do Todo-Poderoso, o Rei dos céus e da terra, o Criador do universo, o Senhor que moveu céus e terra, dando-nos Cristo para que nós pudéssemos achegar-nos a Ele e desenvolvermos uma vida de comunhão. Mas para que essa vida de comunhão seja uma verdade, evidentemente que é preciso observar princípios de Deus. Ou seja, eu tenho que estar no caminho, eu tenho que estar na direção do Senhor, andando segundo aquilo que Ele quer, para que eu tenha acesso à sala do trono, para que eu tenha acesso à Sua presença e para que a minha vida seja templo do Espírito Santo de Deus. Mas, entre tantas outras áreas, uma em especial é destaque. A música, irmãos. A música é um destaque na desvirtualização da palavra de Deus. Aquilo que nós temos visto nesses últimos tempos é assustador. Assusta quem conhece a palavra. Evidentemente, irmãos, que as pessoas relevam a situação, até porque a música é boa, a música é gostosa, a música é envolvente. E, enfim, não mais estuda-se a palavra. E quando nós não lemos a palavra, não estudamos a palavra, achamos que tudo é válido, que tudo é aceitável. Mas não é assim que o Senhor determina, não é assim que o Senhor diz. Nós precisamos, claro, ter princípios e princípios que são fundamentados no verbo, na palavra, fundamentado em Cristo. Nós não podemos perder esta verdade de vista jamais, povo amado. Jamais podemos perder essa verdade de vista. Mas, com relação à música em especial, o que nós temos visto nesses últimos tempos nos assusta, irmãos. Nos assusta. Porque temos visto que a música perdeu o seu caráter, aquele caráter que Davi apontava. A música perdeu a sua finalidade, a finalidade que ficou claro nos escritos, nas músicas do rei Davi. Por exemplo, em Salmo capítulo 40, versículo 3, ouça o que Davi diz. Ouça palavras de alguém que desenvolveu comunhão íntima com o Senhor, que adorava a Deus porque amava o Senhor. Adorava a Deus porque o seu coração ardia com o desejo de estar sempre próximo ao Rei. Nos diz a palavra do Senhor: Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje.
Esta é a palavra de alguém que desenvolveu comunhão íntima com Deus. Alguém que vivenciou o Senhor de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária. Alguém que amou Deus com todo o seu ser, a ponto de, posteriormente, ser reconhecido pelo Senhor como um homem que tinha um coração sensível, um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus. Amados, em alguns casos precisamos retornar ao passado. Evidentemente que dizem que voltar ao passado não é muito bom. Eu até concordo, mas em alguns aspectos é preciso um retrocesso. Darmos passos para trás. Voltarmos para as verdades imutáveis de Deus. Nesses tempos corridos que nós temos andado, com o inimigo agindo com tanto poder, com tanta autoridade, nós temos visto, irmãos, que o Evangelho tem dado um pulo. Sim, um pulo em todos os aspectos. É uma modernização que tem adentrado ao culto, adentrado às igrejas, adentrado à música. Mas nem sempre essa modernização é válida. Com relação àquilo que é de Deus, na verdade, não há como você modernizar. Haja vista que o Deus Todo-Poderoso que nos deu a orientação que está na palavra do Senhor, há 2000 anos atrás aproximadamente, o mesmo Deus, o mesmo Espírito de 2000 anos atrás, é aquele que continua trazendo a revelação para os nossos dias. Mas o que temos notado, amados, o que temos visto nesses tempos difíceis, é que a palavra atual é diferente da palavra de 2000 anos atrás. Os costumes que são cada dia mais pregados, ensinados na igreja, divergem de princípios ditados pelo Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos, aos escritores do Novo Testamento. Vemos que há uma divergência profunda. E isto é assustador, amados. Isto é assustador, porque tem levado a igreja atual para uma distância notadamente grande de Deus. Mas esse distanciamento, ele entra de uma forma muito desapercebida. Ele entra de uma forma muito sutil. E as pessoas não estão atentas, porque é uma forma de afastar-se do Senhor, mas é agradável à carne, é agradável aos pensamentos, é agradável às pessoas, e as pessoas se afastam. E faz-me lembrar que Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, já afirmou: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. E o que falta hoje, irmãos, é exatamente isto: conhecimento da palavra de Deus. Hoje a igreja já não ensina a palavra, porque a igreja está focada em outros princípios, em outros alicerces, e esquecem de ensinar a palavra. Mas é preciso, e com urgência, voltar atrás, dar passos ao tempo da igreja primitiva, para que os princípios defendidos ali, junto àqueles irmãos, sejam também uma verdade nos dias contemporâneos. Com relação à música, irmãos, com relação à música, o que nós temos visto é uma distorção total da palavra do Senhor. Evidentemente que eu não posso generalizar, claro que não. Há muitos que cantam para a honra, para a glória do Senhor. Há muitos que, nas suas canções, nas suas músicas, você encontra o verdadeiro louvor, você encontra letras que edificam, letras que honram, que glorificam o nome santo de Deus. Claro que sim. Mas também nós encontramos, amados, entre os superstars da música gospel, músicas, letras que em nada honram o nome santo do Senhor, sem contar que são verdadeiras heresias, mas que fazem muito sucesso, Davi escreveu o Salmo 40,
O versículo 3 em especial diz: Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Em outras versões diz: Ele me pôs nos lábios um novo cântico. É isto que as pessoas precisam entender, irmãos. É isto que as pessoas precisam entender. A palavra do Senhor precisa vir de princípios que são verdadeiramente fundamentados na palavra. Princípios verdadeiramente fundamentados na palavra do Senhor. Eu não posso cantar para o Todo-Poderoso qualquer coisa. Eu não posso fazer canções, fazer composições só porque são bonitas, são agradáveis, mas que destoam, que estão distorcendo a palavra de Deus e levando um evangelho falso, um evangelho que não existe, um ensinamento que não é verdadeiro, mas só com um objetivo, alegrar as pessoas. Precisamos entender, irmãos, que o louvor é para honrar e glorificar o nome santo de Deus. É para louvar o nome santo de Deus. E eu não posso louvar o nome santo do Senhor com misturas, com enganos, até com erros teológicos. Eu não posso louvar o nome santo de Deus com enganos, amados. E o que nós temos visto nesses tempos é exatamente isto. As pessoas estão trazendo o mundo para dentro das canções chamadas gospel. É a música secular que adentra, os princípios da música secular que adentram. São versões, são ritmos, todas visando apenas um objetivo: agradar o ouvinte. O objetivo principal: agradar àqueles que vão comprar o CD, que vão comprar o ingresso do show, que vão estar no show. E as grandes gravadoras, focadas nessa fonte de lucros, investem pesadamente nos chamados cantores gospel. E eles cantam, e cantam, e cantam, e por incrível que pareça, encantam. Porque a música, irmãos, ela tem um grande poder. Quando ela é para a honra e para a glória do Senhor, ela louva, ela adora, ela exalta o Todo-Poderoso. Mas quando ela é feita com outros objetivos, também são alcançados. Ela envolve as pessoas, ela faz que as pessoas deem passos errados, que as pessoas vivam de forma errada. E é preciso estarmos atentos, porque nós temos visto, irmãos, no meio da igreja evangélica verdadeiras heresias. Pessoas que cantam para o homem, visando agradar o homem, e claro, os lucros que são advindos da música. Vemos pessoas que cobram cachês milionários, CDs caríssimos. Isso não é justificável, irmãos. Na verdade, a música não é para o Senhor, mas a música é para satisfazer um mercado, para satisfazer o homem. E o que é interessante, queridos, é que as pessoas estão se deixando moldar pelo mundanismo. As pessoas se deixam moldar. Hoje já existe em nosso meio cantores que conseguem lotar estádios. Milhares de pessoas pagam seu ingresso e ali portam como se estivesse num show. E na verdade é chamado de show. Olha só como mudou as coisas. Para quem é isso? O louvor deveria ser exclusivamente para o Senhor. Deveríamos ouvir uma música, ouvir uma canção e juntos exaltarmos o nosso Senhor e Salvador. Mas quando você observa um pouco mais atentamente, vemos que aquela pessoa canta porque quer vender o CD, quer fazer sucesso, quer encher estádios e submete-se a toda sorte de males para que apareçam na mídia, para que tenham foco sobre as suas vidas. E é por isso que nós temos visto, e alguns até defendem: mas o cantor está no programa tal, o cantor está em outro programa, isso é bom, glórias a Deus. Olha só o evangelho adentrando, tomando lugar das trevas.
Às vezes eu me pergunto, que inocência, não é, irmãos? Que inocência. Analisa bem, que inocência. Se um programa famoso leva um cantor gospel, é porque o cantor gospel faz sucesso e está contratado por uma grande gravadora. Veja por esse aspecto. Onde que o inimigo que domina esse mundo tão complicado, esse mundo que cada dia mais se dobra aos pés de Satanás, onde que o inimigo permitiria que programas notadamente seculares, alguns até de cunho um tanto quanto complicados, duvidosos, como é que o inimigo levaria um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, para ali falar de Cristo? Faz sentido, amados? Não menosprezemos a sabedoria, a astúcia do inimigo de nossas almas. Se o maligno, ele permite que seus servos, aqueles que estão debaixo da sua mão, convide gospels para estar nos seus programas, é porque as canções que eles cantam e a presença deles, pouco valor, pouco poder de transformação tem na vida das pessoas. Veja por esse aspecto. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra os espíritos malignos, contra os poderes, as potestades. Entenda que esse mundo é uma luta contínua. Aquele que é servo do Senhor, ele amanhece o dia numa luta, precisa estar já com sua espada logo pela manhã nas mãos e o escudo na outra. E assim será no decorrer do dia, irmãos. Como é que o inimigo de nossas almas convidará alguém para o seu espaço, para usar o seu microfone, usar o seu canal, para exaltar a Deus? Faz sentido isso? Faz? Para mim, não. A Bíblia diz que devemos olhar o culto de forma racional. Olhe a obra de Deus de forma racional. Não faz sentido. Se o inimigo permite que essas pessoas tenham esse espaço, essa visibilidade, é porque ele tem certeza que não causará dano ao seu reino, não causará dano, sim, benefício. E infelizmente, irmãos, é isso que nós temos visto. Esses cantores que estão na mídia, muitos deles verdadeiramente não conhecem a Cristo, não conhecem o Senhor. O Deus que eles defendem está atrelado a Mamon, ao Deus das riquezas, ao Deus do dinheiro, ao Deus da fama, ao Deus que os coloca em foco no meio da sociedade. Com o rei Davi, vemos que não foi dessa forma, irmãos. Ele afirma de forma clara: ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Nós não podemos cantar para o homem, mas as nossas canções, as nossas palavras precisam ser voltadas para a edificação e para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro aspecto que nós temos visto e com muita constância no meio da chamada música gospel é a reedição, irmãos, a reedição. Quantos estão trazendo para dentro do meio ritmos, costumes, músicas, letras, canções, que são na verdade reedições de outras canções, de outras letras, de outros costumes. E a consequência é que elas não produzem vida nova nos ouvintes. Não produz vida, não produz transformação naqueles que as escutam. Mas por incrível que pareça, tem um poder que também é uma reedição da música secular. Ela consegue gerar fãs, fanáticos. Irmãos. Quantos hoje que possuem fã-clubes? Pessoas que são verdadeiramente adoradas pelos seus fãs, pelos seus súditos. Cantores que são, de certa forma, adorados.
são tão honrados que são mais importantes do que o próprio Cristo na vida daqueles que os escutam. Fazem tudo para o seu cantor preferido, mas não fazem nada para o Senhor. É uma reedição daquilo que é dado por Satanás ao mundo. E nós precisamos entender que é um novo cântico que deve sair das nossas bocas. O novo cântico deve sair do coração daquele que canta só para louvar o nosso Deus. A partir do momento em que o cantor se acha um superstar, cheio de não me toques, de coisinhas. Irmãos, os cantores estão agindo como superstar. Eles perderam o contato com o Senhor. O Espírito de Deus, quando habita no coração do homem, ele produz os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a humildade. A humildade precisa morar no coração daqueles que louvam. A humildade precisa morar no coração daqueles que ministram. A humildade precisa morar no coração dos pastores que estão em foco. Eles precisam ter um coração humilde, tal qual foi o de Cristo. Eu também não consigo entender como alguém pode cobrar, por exemplo, 50, 60, até mais, para fazer apresentações de louvores. Irmãos, que coisa mais absurda, não é verdade? Que coisa mais absurda. Alguém contratar um cantor por 50 mil reais para estar na sua igreja, para estar no seu evento por 2, 3 horas para cantar canções. 50 mil reais ou mais. Não entendo como a igreja pode gastar tão mal os dízimos e as ofertas que deveriam ser do Senhor. E não venha me dizer, foi com a aprovação de Deus, foi com a aprovação do Senhor, foi com a aprovação de Deus. Não me apareça com essas coisas, não me apareça com isso, porque o Eterno não precisa de superstars para que a sua palavra seja pregada. Principalmente nessa desvirtualização do louvor dos últimos tempos. Essa desvirtualização do louvor, da adoração que nós temos visto na prática, na boca dos famosos de nosso Brasil. Irmãos, a música gospel, a música evangélica, a música sacra precisa ter um propósito. Ela precisa ter um propósito. E o propósito é louvar o nosso Deus. Foi assim que Davi definiu uma música para louvar a Deus. E eu não consigo entender, irmãos, como uma multidão no estádio ou num evento, sem nenhum temor, sem nenhum zelo por aquilo que é sagrado, sem nenhum cuidado com aquilo que é de Deus, podem estar louvando. A palavra do Senhor é tão sensível quanto ao louvor. Tão sensível, irmãos. E o que nós temos visto nos grandes shows é uma cópia daquilo que é feito no mundo em todos os aspectos. Cantam para aqueles que estão presentes. E aqueles que estão presentes pagam para ouvir o homem cantar. E ali vibram, ali emocionam-se com o cantor. É uma espécie de idolatria, irmãos. Um culto ao homem que nasce naquele momento. E quando você vê nessas redes sociais as pessoas de certa forma idolatrando esses cantores, você se pergunta como é que estes homens podem aceitar esse tipo de honra? Se o Espírito de Deus estivesse no coração desses cantores, claro, há no meio muitos que são servos fiéis. Não posso generalizar essa palavra. Há no meio muitos que são servos fiéis. Mas há também um número ainda maior, mas muito maior, que são apenas pessoas que querem viver a fama, que querem cantar para agradar o homem.
E eu não posso entender, irmãos, como é que um cantor que diz ter Cristo no coração, que diz ser cheio do Espírito Santo, permite-se receber honras e glórias, louvores, em alguns aspectos, até adoração. Se a palavra de Deus diz que é apenas ao Senhor que devemos agir desta forma, conclui-se, portanto, que esses homens, que essas mulheres não conhecem o Senhor, não conhecem o Senhor. A música, irmãos, a música, ela precisa sair de nosso coração e chegar à presença do Senhor como aroma agradável, como louvor, como adoração ao Todo-Poderoso. É uma música que é dada pelo Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que gera dentro do nosso coração as canções, os louvores. E o Espírito gera para que, com a nossa boca, possamos cultuar, possamos engrandecer o Todo-Poderoso. A partir do momento que perde-se essa visão, a partir do momento que o homem perde esta visão, amados, torna-se meras canções que vão encantar as vidas, porém ficarão apenas no nível do homem, mas não subirão como louvores ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E a música gospel, ela tem tornado exatamente isto. É muito comum nós vermos pessoas que estão desassociadas de Cristo, que vivem no pecado, dizendo: eu vou gravar um CD gospel, eu vou cantar música gospel. E vemos ainda cantores famosos fazendo parcerias com cantores que são filhos das trevas, mas porque são famosos, e isto beneficia as suas carreiras, se associam com aqueles que são das trevas para cantarem o chamado gospel. Como é que Deus pode receber este louvor? Fica claro, portanto, irmãos, fica claro, portanto, que fazem para agradar o homem. Para agradar o homem. A música não é mais louvor, mas sim é entretenimento. É para entreter o homem. É para arrancar aplausos, para arrancar suspiros. E é assim que muitos têm feito, irmãos. Visando dinheiro, fama, visando receber do homem o louvor, mas não louvam mais o Senhor com as suas canções, não adoram a Deus com as suas canções. Não são músicas aceitas pelo Senhor. E eu quero afirmar para você, está muito complicado, irmãos. Está muito difícil nesses últimos tempos. Porque a perseguição de Satanás está aí presente. Muitos estão esperando a marca da besta, estão esperando talvez um chip ou outra forma de perseguição. Mas eu quero afirmar para vocês que a perseguição de Satanás nunca foi tão forte, nunca foi tão intensa, e a igreja tem sofrido de uma forma intensa essa perseguição, e os males advindo delas são grandes demais. A igreja tem sentido essa perseguição. Evidentemente que muitos não conseguem enxergar essa perseguição porque estão dentro do contexto. Mas se você analisar à luz da palavra de Deus, verá que a igreja não prega mais Cristo Jesus. Verá que muitas igrejas estão preocupadas com o social, preocupadas com uma série de situações, mas não estão preocupadas com as almas que partem para a eternidade sem Cristo Jesus no coração. Sabe o que é isso, irmãos? Consequência da perseguição do maligno. O maligno tem destruído, irmão, a fundamentação da igreja. O maligno tem destruído a fundamentação da igreja. E quando você vê a igreja de mãos dadas com o mundo, a igreja que traz para o seu contexto o mundanismo para agradar as pessoas, os cantores para agradar as pessoas, isto é consequência da grande luta, da grande perseguição dos últimos tempos, e o maligno está ganhando, e o maligno tem conseguido êxito nesta batalha, nesta luta.
A igreja precisa acordar o quanto antes. A igreja precisa acordar, irmãos. Não vou falar que a igreja precisa passar por um reavivamento, não vou falar isto, mas sim que a igreja precisa passar por um avivamento. A igreja precisa avivar-se. E avivamento, amados, é quando o homem abre o coração para o Espírito Santo de Deus e deixa-se mover pelo Espírito Santo de Deus. As canções que nós temos visto nesses últimos tempos são canções feitas com um único objetivo: envolver o homem, trazer recursos financeiros e dar destaque aos seus intérpretes. Mas vemos que o Senhor não está nesta causa. Vemos que o Senhor não está nessa causa. E eu quero que você reflita sobre isto. Analise, veja se Cristo Jesus, veja se o Todo-Poderoso está recebendo a honra e a glória nas músicas, nos chamados louvores atuais. Veja se a música é direcionada para a honra e para a glória do Senhor. Veja isso. Analise as letras. Veja as letras das canções atuais. E você verá o quão distante estão de Davi, o quão distante estão de Davi. E ele diz: ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isto, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. O que nós temos visto é que o mundo tem abraçado a música gospel. Temor ao Senhor? Nenhum. Colocando seus corações nas mãos do Senhor? De forma alguma. Mas deixando-se envolver pela música. A música gospel perdeu, amados, perdeu a sua essência, que deveria ser louvar o Todo-Poderoso. Estejamos, portanto, atentos. Analise, irmãos. Analise. Errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Essa é a palavra do Senhor, muito válida para os nossos dias, nos quais as pessoas não mais estudam a palavra, não mais observam princípios bíblicos, mas deixam-se envolver por toda sorte de ensinamentos. Que Deus abençoe muito a tua vida. Que essa simples palavra, que seja de despertamento na tua vida, que seja de despertamento na tua existência. Que você se deixe envolver pelo Espírito Santo do Senhor. E se você não tem esta visão, peça ao Senhor para abrir os teus olhos. Amém? Que a graça do Senhor, que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 387.